fazer uma revisão de equação no primeiro grau e segundo grau. A lista de revisão já está no Classroom, tá? Então, ó, eu vou começar, você pode ir lá e pegar essa lista. Eu vou começar por equação do segundo grau. Exercício 5. Tá? Ó, pelo amor de Deus, vocês precisam anotar essas coisas. Essas coisas precisam ir para um caderno diferente, um flashcard. Seria bom você anotar isso no flashcard, coisas do tipo. Por quê? Aqui eu só vou fazer o que é principal, tá? O que é principal de cada disciplina, tá certo? Você gostou do flashcard? De cada disciplina, de cada tópico, tá? Quer dizer que só cai isso? Não. Eu vou fazer um principal, é uma revisão, tá? É uma revisão. Não dá para explorar todos os detalhes, mas eu vou explorar o que é principal para vocês lembrarem, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Ficha de memória. Ah, ficha de memória faz sentido, né? É? Flash? Loucura, né? Né, Mirko? Então, ó, esse exercício 5 é um exercício que fala sobre máximo ou mínimo, tá? O máximo ou mínimo no contexto de equação do segundo grau. Fala para mim, se é máximo ou mínimo no contexto de equação do segundo grau, qualquer coisa, primeira coisa que você pensa. O que é TB e CV? Ah, sabe? Tá? Então, ó, entendi. Então, ó, máximo ou mínimo na equação do segundo grau é x do vértice, vamos lembrar da fórmula? Menos b sobre 2a. Ou y do vértice, menos delta sobre 4a. Tá? Então, é sempre assim. Falou de máximo ou mínimo no contexto de equação do segundo grau, é x do vértice ou y do vértice. Apareceu a equação do segundo grau, ou ele falou que é uma parábola, coisa do tipo, você já sabe que é x do vértice e y do vértice. Você só precisa identificar no texto se você quer saber o x ou saber o y. Tá? Então, isso é uma coisa que você precisa identificar no texto. Eu já vou anotar a equação, e aí daqui a pouco a gente começa a ler o exercício. Cuidado, exercício Enem. Esse exercício é do Enem, tá? Exercício Enem, ele não tem uma leitura das mais simples do mundo. Você bateu o olho, identificou que tem uma equação de segundo grau, já é um primeiro ponto importante. Como que você vai fazer esse exercício? Ó, você fala assim, ó, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão, que é essa daqui, em que H representa as horas. Ó, isso é muito importante. H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível? Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Temperatura máxima. Então, ó, você já viu a palavra máximo na equação do segundo grau. Quem que é máximo? A temperatura máxima. Nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixo, baixo, alto e muito alto. Tudo bem. Então, você já viu que a temperatura, o T é temperatura e o H é horas. Então, temperatura em função de horas.
é y em função de x. Então, a temperatura é o y e o H é o x. Tá claríssimo isso para vocês? Sim. Então, não. Muito bem. Quando os estudantes obtêm o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa será classificada como? Olha a pergunta dele. Ele quer saber, ó, quando o estudante obtém o maior número de bactérias, a classificação da temperatura. Então a gente tem que voltar no texto e procurar em que momento que ocorre o maior número possível de bactérias. Tá? Beleza? Então tá bom. Falem aí para mim, quando ocorre o maior número de bactérias? Na temperatura máxima. Olha lá, ó. Ele fala lá no trecho, ó. Cadê? Sabendo que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Sempre procurem fazer esse movimento. Ler a pergunta e voltar em procura dela no texto. Para saber o que está relacionado a essa pergunta. Tá? Então, ó, o que a gente sabe? Que o maior número de bactérias, maior número de bactérias ocorre no Tmax. Então, temperatura máxima. Eu preciso calcular a temperatura máxima. Máximo ou mínimo está relacionado à equação do segundo grau. X do vértice ou Y do vértice. Nesse contexto, eu quero a temperatura máxima. Eu vou calcular o Y do vértice. Então, Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. O delta é o delta do Bhaskara mesmo. B quadrado menos 4AC sobre 4A. O B vale 22. O A vale menos 1. E o C menos 85. Então, agora é só fazer a conta. Aí tem que fazer 22 ao quadrado. (484) menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 85 vai dar 20, vai 2, 32, 340. Menos 4. Y do vértice vai dar 144 menos 144 dividido por menos 4. Isso aqui é 36. 36 graus na 36 graus na tabela, tá no intervalo na tabela está relacionado à alta. Alternativa D. E aí, coração quentinho? Eles vão errar o exercício desse? Talvez. Não, que talvez, Heitor. Não é talvez não, não pode não, filho. Talvez. Eu vou me matar. Não vai errar não, Heitor. Tá? Então, ó. Se cair máximo ou mínimo equação do segundo grau, já sabe, né? Não.
Não. Em termos de y, depende. Pode ser que ele pergunte o x. Não foi o caso, mas aí você usa a equação do x. Pode ser y ou x. Entendeu? Não vai ser sempre assim, né? De calcular o y. Você pode calcular o x também. Não, que vocês vão super bem dar azar e falar que vai acertar tudo. Sim, sim. Isso é sempre assim. Ele sempre dá a equação e fala máximo mínimo. Já teve exercício que ele não deu a equação, mas ele pediu o máximo e mínimo. Aí você precisa achar a equação do segundo grau. Aí é um pouquinho mais difícil. Mas geralmente quando tem a palavra máximo ou mínimo e ele não te deu a equação vai ser do segundo grau. E aí você vai fazer, mas o esquema é sempre esse, tá? Agora, ó, eu quero lembrar um detalhe que ele é até importante, que é o exercício 13. Que eu tô pegando mais nas minúcias. Então, ó, aí, tem até mais a parte de baixo aqui. Não quero. Necessário, mas todo grande desenhista completa o seu desenho. Ó, ele fala assim, ó. Tomem cuidado com esse negócio, você começar a ler, aparecer coisas esquisitas, você desiste no meio da leitura. Leia até o final. Que esse exercício é um exemplo disso. Ele começa assim, ó. Isso. Seria x do vértice se ele falasse das horas. Se ele falasse das horas, seria x do vértice. Tá? Então, ó. O 13. Aí a pergunta dele seria: em que hora a temperatura é máxima? Ele fala da temperatura máxima ainda, mas ele pergunta qual é a hora. Qual é a hora que a temperatura é máxima? Qual o instante que a temperatura é máxima? Então ele vai fazer essa pergunta. Ó, o 13. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. Primeira coisa que você aí que te chamou atenção. O que, que é que te chamou? Que palavra que te chama atenção aí? Parábola, né? Então, na hora que você lê a palavra parábola, você já sabe que ele está falando de uma equação do segundo grau. Então, isso daqui é a equação do segundo grau. Então, usou a palavra parábola, você sabe que ele está falando da equação do segundo grau. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei. Ele deu lá. F de x é igual a 3 sobre 2, x quadrado, menos 6x mais c. Tá? Onde c é a medida da altura do líquido contida na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido vale. Então, ó, eu vou virar a folha aqui, tá? F de x é igual a 3 sobre 2x quadrado, menos 6x, mais c.
Ele quer saber quanto que vale esse C aqui. E aí, tem alguma coisa maravilhosa acontecendo nesse desenho? Porque assim, ó, se ele não te deu nenhuma informação no texto, a informação tá na figura. Porque você vê, ele não te deu nenhuma informação no texto. O texto é isso aí, acabou. Então tem que ter uma informação na figura. No ponto C, o x é zero. É verdade. Mas isso não vai resolver a vida, porque ó, se o x for zero, eu vou chegar aqui y é igual a c. Eu não sei o valor de y. Então, não resolveu a minha vida. E aí, alguém lembra? Não tem nenhuma outra coisa no gráfico que você olha assim e fala, isso aí. Não. É, ele falou o y do vértice, né? Ele fala que o vértice tá no eixo X. Ah, você pode até pensar nisso aí. Não é ruim, não. Não, o X do vértice também não vai ajudar muita gente, não. Meio... Ó, quantas vezes essa parábola toca no eixo X? Uma. Se a parábola toca uma vez no eixo X, o que significa isso? Duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais. Se a parábola toca uma vez no eixo X, quer dizer que tem duas raízes reais iguais. E qual que é a consequência de ter duas raízes reais iguais? Vocês lembram dessa consequência? O delta. O delta vale quanto? Delta igual a zero. Então, ó, vamos só lembrar um negócio. Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas. Se o delta é igual a zero, duas raízes iguais. Reais, né? Faltando a palavra reais aqui. Reais. Delta menor do que zero, duas raízes imaginárias. Tá? Então, ó, delta maior do que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor do que zero, duas raízes imaginárias. Tá bom? Então é isso que acontece. Bem, no nosso caso, a gente está nessa situação. Delta igual a zero. Delta igual a zero é muito bom porque isso aqui é uma equação, ó, igual a zero. Então vamos calcular esse delta. Ó, o delta é igual a zero. Quem que é delta? B quadrado menos 4AC igual a zero. Ué. Então, quem que é o B? O B é o 6, menos 6. Quem que é o A? 3 sobre 2. O C é o C. Corta, corta, deu 2 aqui. Então vai dar 6C igual a 36. C igual a 6. Alternativa E. Ó, vocês esquecem muito isso aqui, hein? Toma muito cuidado.
E outra coisa que é muito importante, vocês têm que ter a visão gráfica disso daqui. Não basta só saber as raízes, você precisa saber como que é o gráfico nessas situações. Se eu tenho duas raízes distintas, a parábola vai passar duas vezes. Se eu tenho delta igual a zero, a parábola passa uma vez. Senão ela nem passa. Cuidado com isso, hein? Não, ó, porque tem um negativo aqui, ó. Você vai para lá positivo. Tá claro isso? Sim ou não? E aí, vocês estão se sentindo cada vez mais preparados? Depende do dia. Mais ou menos. O Heitor tem um filme. Aos poucos. Não, tudo você não vai esquecer. Lembrar de tudo é muito difícil. Por isso você tem que tentar absorver o máximo possível. Mas lembrar de tudo, tudo é difícil. Tá? Então, ó. Agora eu vou fazer o exercício lá do testezinho. É o exercício 20. Pode recomendar seu filme, Heitor. Enquanto isso eu faço o desenho. Do mesmo diretor de Hereditário? Interessante isso, hein? Ah, eu já ouvi falar desse filme. Dizem que é bom mesmo. Midsommar. É, dizem que é bom mesmo. Mas esse é um bizarro que dá pra assistir ou... Mas dá pra assistir ou é foda? Assim, é um bizarro foda, assim. Terror psicológico. Eu escutei pessoas falarem que é até melhor que Hereditário esse filme. Mais ou menos. Mas faz sentido, não faz? Ele matar a irmã e dormir. Faz sentido. Ele tá catatônico. E ó, e ele tá ali presente, hein? Não, a gente nunca pode esquecer desse fato aqui. Aquele que não pronuncia o nome. Eu vou assistir, então. Depois eu te falo. Hereditário. Como que fala isso daí? É Midsommar mesmo? Tem um nome diferente, né? Midsommar. 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 Né? Sei lá, meio difícil. Ó, então vamos lá. Esse exercício aqui. Ó, se você aprendeu os três exemplos de equação do segundo grau, você está muito bem em equação do segundo grau. Você sabe fazer a maioria dos exercícios envolvendo a equação do segundo grau. Vai ter
tem um único caso, que é o caso assim que nem adianta trabalhar muito. Por quê? É o exercício que você precisa montar a equação. Esse exercício de montar a equação depende de você fazer um monte, tá? Tem alguns aí na lista, tá? Você pode ver que essa lista aqui é uma mesma que eu já dei para vocês, é a mesma lista, tá? Porque essa lista aqui é tão completa que não tem muito o que fazer. Pode repetir os exercícios, não tem problema, tá? É... Faça o exercício de novo, treine os exercícios. E é uma maneira de quem está atrasado, quem não fez nada de equação do primeiro grau, é uma hora de você sentar e fazer os exercícios envolvendo a equação do primeiro grau. Tá? Então, ó, o exercício 20, ele fala assim, ó. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura ilustra uma abóbada na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Tá? Bem, qual que é a palavra que você achou ali que já tocou seu coraçãozinho? Parábola. Então, ó, ele falou no exercício que é uma parábola. Se é uma parábola, você pensa. Equation, segundo grau. Isso aqui tem que vir direto na sua cabeça. Falou parábola, falou equação do segundo grau e você tá fera. Tá? Ninguém te segura. Tudo bem. Agora, o que você precisa fazer? É um exercício que ele não te deu a equação. Você precisa montar a equação. E aí tem um detalhe. Se você precisa montar a equação, tá vendo? Tem um exercício aqui, você vai montar essa equação. Para você montar a equação, você vai fazer da seguinte maneira. Ele te deu o desenho da parábola, não te deu? E ele te deu essas medidas aqui, ó. A medida do centro até a extremidade. O que indica esse tipo de exercício? Que você precisa, o primeiro passo, ó, a gente vai dividir esse exercício em passos. Se você decorar os passos, você faz qualquer exercício desse tipo, tá? A mecânica de resolução não é a dificuldade, às vezes pode ser a dificuldade da interpretação do exercício, coisa do tipo. Mas assim, ó, você vai conseguir fazer o exercício. O primeiro passo é desenhar o eixo Y e o eixo X. E o eixo Y fica sempre no meio da figura. O eixo X é a base. Então, ó, isso você precisa anotar no seu flashcard ou cartão de memória. Então, olha só. O X é a base. Pronto, aqui está o X. E o Y fica no meio da parábola. Ah, mas por que o Y vai no meio? Eu não quero pôr o Y no meio. Põe no meio. Não discute. Tô brincando. O Y fica no meio para facilitar as contas, porque quando eu coloco esse Y no meio, as raízes ficam um pouco mais simples, tá? E o processo de resolver o exercício também. Então, ó, o primeiro passo, x é a base e o y no meio da parábola. Segundo passo, encontrar os pontos no gráfico. Que agora isso aqui é um gráfico, ele tem pontos x e y. Dos pontos, o mais importante são as raízes. Então, você precisa encontrar as raízes do gráfico. Bem, vamos lá. Ó, aqui é o zero, por isso que eu coloquei o y no meio. Você concorda que a raiz é onde o gráfico toca no eixo X? Então, ó, essa daqui é uma raiz e essa daqui é outra raiz. Legal. Bem, se isso daqui é uma raiz, quanto que vale essa raiz aqui? Sim. Então, ó,
Quer dizer que essa raiz aqui, ó, coordenada 5, o x vale 5 e o y vale 0, porque é uma raiz. Se essa vale 5, quanto que vale essa daqui atrás? Muito bem. Menos 5. Então, ó, eu tenho as duas raízes da equação. Eu preciso de um outro ponto. É sempre assim. Você tem as duas raízes e precisa de mais um ponto. Qual que é o outro ponto? Tem que ser esse aqui. Porque, ó, esse daqui ele me deu a altura e ele me deu a distância do centro. Então, ó, quanto que vale esse ponto aqui? Fala para mim, quanto que vale esse ponto aqui? O zero é porque está na base, isso mesmo. Tá? Esse zero aqui, ó, porque está na base. Sempre quando está na base, o y vale zero. Tá? Esse ponto aqui, ó, o x vale 4 e o y vale 3. Beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, ó, voltando aos pontos. O primeiro passo, desenhe o eixo x na base, desenhe o eixo y na metade. Segundo passo, encontre os pontos na parábola. Quais são os pontos? As duas raízes e um terceiro ponto. Encontrei as duas raízes e o terceiro ponto. Acabou o segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é sempre assim. Se você tem as raízes da parábola, você vai escrever a equação do segundo grau na forma produto. A equação do segundo grau na forma produto. Beleza? Então, ó, eu vou escrever a equação do segundo grau na forma produto. Fera ou não? O coração deu uma esfriada. Por quê? Forma produto? Você não lembrava isso aqui? Tá? Então, ó, coloca aí no cartão de memória que isso daqui é muito importante. Sempre quando eu tenho as raízes da equação do segundo grau, eu escrevo a equação do segundo grau na forma do produto. Pense sempre assim. Agora, o que eu vou fazer? Então, ó, esse foi o terceiro passo. Primeiro passo. Eixo Y no meio, eixo X na base. Segundo passo. Encontre as duas raízes e um terceiro ponto na parábola. Duas raízes e o terceiro ponto na parábola. Terceiro passo. Escreva a equação do segundo grau na forma produto. Por que eu estou escrevendo a equação do segundo grau na forma produto? Porque eu sei as duas raízes. Quarto passo. Encontrar o A. O quarto passo é encontrar o A. Como que eu faço para encontrar o A? Eu vou substituir o x, o y e as duas raízes. Lembrando que o x1 e o x2 são as raízes da parábola. Quem que é o y? O y é o meu terceiro ponto. Então, ó, eu vou substituir os três pontos na equação. Olha só, o y vale 3, o x vale 4, x1 vale 5 e x2 vale menos 5. Então, ó, substitui o y por 3. O A fica aqui. Substitui o x por 4. A primeira raiz vale 5. O x vale 4. E a segunda raiz vale menos 5. Pronto.
3 é igual a menos 1. Aqui vai dar mais 9, então vai dar menos 9. O A é igual a menos 1/3. E aí, o A sendo igual a menos 1/3, ele esquentou seu coraçãozinho ou ele esfriou seu coraçãozinho? Esquentou. Por quê? A parábola com cavidade para baixo, então a gente esperaria que o A fosse negativo mesmo. Tá bom? Beleza. Então, ó, eu fiz o primeiro passo, eixo. Segundo passo, pontos. Terceiro passo, equação. Quarto passo, achei o A. Quinto passo. O quinto passo, você reescreve a equação, porque que é isso que você quer, né? Então, ó, y é igual a x menos x1 vezes x menos x2. Presta muita atenção. Você só vai substituir o A, o x1 e o x2. O y e o x fica sempre livre. Sempre quando a gente encontra uma equação, o y e o x nunca é substituído. Hein? Eu substituí primeiro o y e o x para encontrar o A. Agora que eu vou finalizar, eu não vou substituir o y nem o x. Tá muito claro isso? Todo mundo on fire. Se cair esse exercício pela frente de vocês, está feito. Espero que sim. Então, ó. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. O y eu não vou substituir. O a eu vou substituir. A gente já encontrou. Menos 1/3. O x eu não vou substituir. E o x1 a gente já encontrou. 5. O x não vou substituir. O x2 eu vou substituir. Menos 5. Com menos vai dar mais 5. Pronto. Encontrei a equação do segundo grau. Tô fera. Sei a equação do segundo grau e tal. Ninguém me segura. Agora que eu encontrei a equação do segundo grau, vamos à pergunta. A pergunta é a altura da igreja, dessa abóbada aqui. A altura dessa abóbada é esse ponto aqui, ó. Você concorda que esse ponto aqui, o x vale quanto nesse ponto? 0. E aí a gente descobre a altura. Então, ó, pronto. Matou. O que eu faço? Volto aqui e substituo o x por 0. E o y é o meu h. Então, ó, se eu quero calcular o h, é só substituir o x por 0. Então, isso aqui vai dar 25/3 metros. Que é a alternativa D. D. E aí? Fera ou não fera? Tá? Então, era esse espaço que vocês precisavam fazer no exercício da prova lá, no testinho. É trabalhoso, hein? Eles querendo jogar tudo pra cima.
Beleza? Então, ó, voltei aqui. Espero que vocês tenham anotado os passos aí, que é importante. Beleza? Então, ó, sucesso. Sobrou um microsegundo aí. Como sobrou um microsegundo, eu vou fazer um exercício aqui. Você tá relaxando muito, Editor. Ó, vamos lá pro 14. É o exercício de montar a equação. Tá? 14. 14. O exercício 14 fala assim, ó, um grupo de 50 pessoas. Ó, esse exercício aqui, ele tem um estilo para você montar a equação, tá? Ele meio que é sempre da mesma forma que você faz ele, tá? Ele sempre tem uma montagem bem parecida. Ele fala assim, ó, um grupo de 50 pessoas faz um orçamento para iniciar a organização de uma festa, que seria dividido entre elas em contas iguais. Verificou-se que ao final, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído ainda pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. Tá? Beleza? Então, ó, vocês entenderam o esquema aí? Ou vocês querem ler mais uma vez? One more time, one more time, one more time. Ok? Tá ok? Então tá. Todo mundo ok, né? Ó, vamos lá. Nesse tipo de exercício, você precisa anotar as coisas para você não se confundir, tá bom? Então, ó, eu tenho 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, olha lá, ele fala 50 pessoas fazem o trabalho inicial, divide entre elas uma cota igual. Verificou-se que ao final, para arcar com todas as despesas, faltava R$ 510. Adicionou 5 novas pessoas. Pessoas foram adicionadas ao grupo. No acerto, foi decidido que essa despesa total deveria ser dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas deveria contribuir com X, com R$ 7. Então, ó, essas pessoas pagam mais 7 do que elas pagaram. De acordo com as informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para 55 pessoas? Ele quer saber quanto que cada uma pessoa vai pagar. Ó, o que a gente sabe? Eu tenho uma situação inicial e uma situação final. Qual que é? Você sempre vai dividir esse exercício assim. No início, eu tenho 50 pessoas pagando uma quantidade que você não sabe qual é. Tá? Ele não te fala qual que é essa quantidade. E no final, eu tenho 55 pessoas pagando uma quantidade que é o que ele pergunta.
Ó, então no início eu tenho 50 pessoas pagando o Y. Só que eles descobriram que faltava. Então, para dar o total do dinheiro, eu tenho 50 pessoas pagando o Y mais R$ 510. Tá claro isso para todo mundo? Multiplicação. Por que eu estou multiplicando? Ó, o número de pessoas vezes quanto cada pessoa paga. Lembra, ó, sempre quando tem essa ideia de proporção, a gente faz uma divisão. Fera ou não? 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 No final, as 55 pessoas vai pagar uma quantidade de X, diferente de Y. Essas 55 pessoas vão pagar a mesma quantidade de X. Pergunta: a gente tem uma relação de Y com X? Ó, isso daqui é o valor total. E isso daqui é o valor total. Valor total é valor total, vou igualar as duas. Mas primeiro, a gente tem que ter uma relação de x com y. Alguém sabe essa relação de x com y? Tem a ver com 7, né? Porque, ó, essas pessoas não pagam o y mais 7 para dar o x. Porque elas têm que pagar 7 a mais. Então, ó, x é igual a y mais 7. Então, a gente sabe que o y é x menos 7. Legal. O y é x menos 7. Portanto, vou igualar as duas, vai ficar 50 vezes x menos 7 mais 510 é igual a 55 vezes x. Aqui deu 50x, aqui vai dar menos 350, mais 510 é igual a 55. Passo 50 para lá, deu 5x, aqui vai dar 400, 110, 160. 160. O x vai dar 3, sobrou um 10, R$ 32. Beleza? Enem, montagem de equação é um casamento perfeito, tá? Sempre aparece um exercício desse. Então, isso daqui é a alternativa D de dinastia. Beleza? Pode ser também. Pode, aqui pode ser x, aqui pode ser x mais 7. Vai dar tudo certo. Só que aí no final, o valor do x que você encontrar, você vai ter que somar 7. Tá? Porque você vai encontrar 25, você vai encontrar o quanto eles pagaram. É o perigoso é esquecer de ter que somar 7, né? Vamos ver, tinha 25 como resposta? Não. Então, menos mal. Então, ó, fechou. Agora, ó, aprovação cada vez mais perto, hein? 1, 2, 3, aprovação.